Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras passam a vida inteira lutando para pagar boletos? Não é sorte. Não é dom, é o jogo. E os ricos, eles jogam com regras diferentes. Enquanto a maioria corre atrás de um emprego fixo, salário no fim do mês e um aumento uma vez por ano, os ricos estão pensando em fluxo de caixa, multiplicação de capital e alavancagem. Você está jogando damas, enquanto eles estão no xadrez. Sabe qual a diferença? Eles sabem onde estão as peças, conhecem os movimentos e o principal. Entendem que o dinheiro não tem moral. Ele só segue as regras. Os ricos aprenderam cedo que dinheiro não é sobre trabalhar mais, é sobre jogar melhor. Eles entendem juros compostos, timing de mercado, custo de oportunidade, e usam isso como arma. Enquanto isso, o pobre é educado para ter medo do dinheiro, como se querer mais fosse pecado. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te conta. Ou você aprende as regras do jogo, ou você vai passar a vida sendo peça no jogo de alguém. Ganhar dinheiro é só o começo. Tem muita gente por aí que ganha bem e continua quebrada. Você já viu isso? O cara fecha um contrato grande, sobe de cargo, começa a receber um salário gordo. E, 6 meses depois, tá endividado, estressado e mais perdido do que antes. Porque ele aprendeu a ganhar, mas nunca aprendeu a manter. Manter dinheiro exige disciplina, inteligência emocional e, principalmente, consciência financeira. O rico entende isso. Ele sabe que a parte mais difícil não é encher o copo. É impedir que ele vaze. Enquanto a maioria corre para comprar um carro novo assim que recebe um bônus, o rico pergunta: como eu posso transformar isso em mais dinheiro no próximo mês? A diferença está no destino que cada um dá ao dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser uma questão de oportunidade. Manter dinheiro é questão de mentalidade. E aqui vai uma verdade dura. Não é a falta de dinheiro que te mantém pobre. É a falta de preparo para quando ele chegar. Desde criança, a maioria de nós ouve a mesma coisa. Estude, arrume um bom emprego, trabalhe duro e você vai vencer na vida. Mas tem um detalhe que ninguém conta. Trabalhar duro não garante liberdade. Só garante mais trabalho. Enquanto o pobre se mata de segunda a sexta para receber no fim do mês, o rico constrói sistemas que fazem o dinheiro trabalhar 24 horas por dia, mesmo quando ele está dormindo. Não é que o rico não trabalhe. Ele trabalha, e muito. Mas o objetivo dele não é depender do trabalho. É usar o trabalho como ponte para a liberdade. Ele investe. Cria fontes de renda. Compra ativos. Desenvolve habilidades que se valorizam com o tempo. Enquanto o pobre troca tempo por dinheiro, o rico troca dinheiro por tempo. Essa é a chave. A maioria está tão ocupada tentando sobreviver, que nem percebe que está presa num ciclo onde o único resultado é o cansaço. Quem trabalha apenas por dinheiro, sempre vai ficar cansado. Quem faz o dinheiro trabalhar por ele, constrói liberdade. No fim das contas, a pergunta não é: quanto você ganha? Mas sim: quanto do que você ganha continua te pagando, mesmo depois que você para de trabalhar? Dinheiro perdido, você recupera. Uma oportunidade desperdiçada, às vezes volta. Mas tempo que passou, nunca mais volta. Os ricos entenderam isso cedo. Por isso, eles não gastam tempo, eles investem tempo. Enquanto muita gente está ocupada tentando fazer tudo sozinha para economizar, o rico pergunta: quanto vale uma hora do meu tempo? Ele prefere pagar alguém para fazer o que consome o tempo dele, e usar esse tempo para pensar, criar, investir, crescer. Porque ele sabe: quem controla o tempo, controla a vida. O pobre vende tempo para sobreviver. O rico compra tempo para crescer. É por isso que os ricos contratam, delegam, automatizam. Não é luxo, é inteligência estratégica. Eles não querem fazer tudo. Eles querem fazer o que realmente importa. E o mais interessante, não é que eles tenham mais tempo. É que eles usam melhor o tempo que têm. E aqui vai uma provocação. Se você continuar tratando o seu tempo como algo barato,
Não reclame se a sua vida for barata também. Tem gente que passa horas pesquisando para economizar R$ 20 numa compra online. Mas nunca gastou R$ 1 em um livro, um curso ou qualquer coisa que aumente sua capacidade de gerar mais dinheiro. Essa é a diferença. O pobre pensa em gastar menos. O rico pensa em ganhar mais. Enquanto um se preocupa em economizar em tudo, o outro se pergunta: se eu investir aqui, o que isso pode me gerar de volta? Os ricos não têm medo de gastar quando o gasto traz retorno. Eles investem pesado em conhecimento, networking, ferramentas, mentoria, marketing, sistemas, pessoas. Não por vaidade, mas porque eles entendem. Não se corta custo que gera resultado. Quer crescer? Vai ter que investir. Tempo, energia, dinheiro, o preço vem antes do prêmio. O problema é que muita gente ainda vive com a mentalidade de escassez, aquela voz interna que diz: melhor guardar, vai que falta. Mas sabe o que realmente falta? Coragem para plantar antes de querer colher. Os ricos não são ricos porque guardam cada centavo. Eles são ricos porque sabem onde colocar cada centavo. A maioria das pessoas ouve a palavra dívida e já entra em pânico. Mas aqui vai uma verdade que os ricos sabem, e quase ninguém te conta. Nem toda dívida é ruim. Na verdade, os ricos usam dívidas como alavanca. Enquanto o pobre se endivida para comprar coisas que perdem valor, celular novo, carro financiado, roupa de marca. O rico usa a dívida para gerar mais dinheiro. Quer um exemplo simples? Ele pega empréstimo a juros baixos para investir em algo que traga retorno maior. Ele financia um imóvel que vai ser alugado. Ele usa o cartão corporativo para rodar capital e acumular benefícios. Ele transforma a dívida em ferramenta. Já o pobre transforma a dívida em corrente. A diferença está no propósito e no controle. Dívida boa te faz crescer. Dívida ruim te faz afundar. E sabe por que o rico consegue usar a dívida a favor? Porque ele tem educação financeira, planejamento e mentalidade de longo prazo. Enquanto muitos têm medo de se endividar por traumas do passado, os ricos estudam, calculam, se protegem e jogam. No fim das contas, não é a dívida que destrói. É o desconhecimento sobre como usá-la. Quando você ouve a palavra investimento, o que vem à sua mente? Gráficos? Números? Nomes complicados? Muita gente acha que investir é só para quem entende tudo de economia. Mas aqui está o que os ricos sabem, e que muda tudo. Investir é mais psicológico do que técnico. Você pode saber tudo sobre o mercado. Mas se entrar em pânico quando a bolsa cai, você perde. Se ficar ganancioso quando tudo sobe, você perde. O jogo não está só nos dados. Está no autocontrole. Os ricos estudam o mercado, sim. Mas estudam ainda mais a si mesmos. Sabem lidar com o medo. Sabem ter paciência. Sabem esperar. Sabem que o tempo é aliado, não inimigo. E enquanto muitos procuram o investimento perfeito, os ricos preferem estratégias consistentes que funcionam a longo prazo. Eles sabem. Não é sobre acertar sempre. É sobre manter o rumo mesmo quando tudo balança. Quem investe com emoção, colhe frustração. Quem investe com disciplina, colhe liberdade. E aqui vai um conselho direto. Antes de investir no mercado, aprenda a investir no seu próprio comportamento. Muita gente ainda olha para a renda passiva como um luxo distante, coisa de milionário, algo inalcançável. Mas os ricos sabem de uma coisa que muda completamente essa visão. Renda passiva não é privilégio. É prioridade. Eles não esperam ficar ricos para começar a gerar renda passiva. Eles ficam ricos porque começaram a construir isso cedo. Enquanto a maioria vive presa no ciclo. Trabalha, ganha, gasta, repete. O rico trabalha para criar sistemas que continuem gerando dinheiro mesmo quando ele não estiver presente. Renda passiva é quando o dinheiro entra sem você precisar vender seu tempo. Pode vir de Alugais, dividendos, royalties, produtos digitais, negócios automatizados, investimentos bem posicionados. A lógica é simples.
Quanto mais fontes de renda passiva você tem, menos dependente você é. E aqui vai o ponto-chave. Renda passiva não é sobre parar de trabalhar. É sobre ter a liberdade de escolher quando, como e por que você trabalha. No jogo do dinheiro, quem vive só de renda ativa está sempre um passo atrás. Comece pequeno. Mas comece. O melhor momento para plantar sua liberdade foi ontem. O segundo melhor é agora. Durante anos, te disseram que o diploma era a chave. Estude, se forme, pendure o canudo na parede, e o sucesso viria. Mas a realidade do mundo real é outra. Você já deve ter visto gente com vários diplomas, mas sem oportunidades. E gente que mal terminou a faculdade, dominando o jogo. Sabe o que faz a diferença? Conexão. Relacionamento. Read. Ou, como os ricos chamam, networking. Eles sabem que o quem você conhece pode te levar muito mais longe do que o que você sabe. Não é sobre bajular ou parecer interesseiro. É sobre construir uma rede de pessoas com visão, influência, acesso e, principalmente, valores alinhados. Uma conversa certa pode abrir uma porta que anos de estudo não abrem. Um contato estratégico pode acelerar o que sozinho levaria décadas. O diploma pode te dar conhecimento, mas o networking certo te dá acesso. E aqui vai o segredo. Os ricos não constroem só patrimônio. Eles constroem relações. Porque eles entenderam que crescer sozinho é lento. Mas com as pessoas certas ao lado, o crescimento se torna exponencial. Do seu próximo salto talvez não esteja num curso. Está numa conversa que você ainda não teve. Vivemos numa era onde a aparência virou prioridade. As redes sociais criaram uma pressão silenciosa. Todo mundo quer parecer bem-sucedido, mesmo que esteja quebrado por dentro e por fora. Roupas caras, viagens parceladas, selfies em carros alugados. Tudo para alimentar uma imagem que não sustenta a realidade. Mas os ricos de verdade? Eles entenderam cedo que ser é muito mais poderoso do que parecer. Eles não gastam energia tentando provar algo para ninguém. Eles constroem, em silêncio. Investem, com foco. E, o mais importante, vivem abaixo do que ganham, não acima. Porque eles sabem. Quem precisa parecer rico ainda não é. Quem é de verdade, não precisa provar. A liberdade deles não está na ostentação, está na tranquilidade. Na conta organizada. Na independência de escolha. No não que eles podem dar com paz. Enquanto uns compram o carro para mostrar, os ricos compram ativos para parar de depender. Eles não vivem de aplausos. Eles vivem de resultados. E aqui vai o recado final desse tópico. E a verdadeira riqueza é silenciosa. O barulho, geralmente, vem da insegurança de quem ainda está tentando se encontrar. Essa talvez seja a lição mais poderosa, e mais ignorada, por quem ainda está lutando com o dinheiro. Você nunca vai sustentar 1 milhão com a mesma mentalidade que te mantém quebrado. Pode até ganhar. Pode até herdar. Pode até dar um golpe de sorte. Mas se a sua mentalidade for pequena, limitada, impulsiva, o dinheiro vai embora. Bem rápido. E é por isso que tantos ganhadores de loteria voltam à estaca zero. Porque não é sobre o valor que entra. É sobre o quanto sua mente está preparada para lidar com ele. Os ricos sabem que o segredo não é só o que você tem na conta. É o que você tem na cabeça. Eles cultivam uma mentalidade de longo prazo, de responsabilidade, de disciplina, de visão. Eles aprendem com os erros. Entendem risco. Sabem dizer não no presente para ter sim no futuro. A mentalidade vem antes do dinheiro. Ela atrai, sustenta e multiplica. Você quer mudar sua vida financeira de verdade? Comece mudando sua forma de pensar. Porque 1 milhão é consequência.